Veja a última parcial de ingressos vendidos para Flamengo x Vasco da Gama, pela semifinal do Carioca. O Flamengo enfrenta o Vasco da Gama logo mais no Maracanã. Para este jogo, os ingressos não foram esgotados, mas ambas as torcidas prometem fazer uma bela festa no estádio Jornalista Mário Filho. Isso porque cerca de 12 horas antes de a bola rolar, mais de 30 mil bilhetes já foram comercializados. Ainda há ingressos para todos os setores do Maracanã, afinal, pouco mais de 34 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande. A expectativa é que o público total de Flamengo x Vasco chegue, no máximo, a 45 mil pessoas. Flamengo não terá laterais no banco de reservas em jogo contra o Vasco. Nesta segunda-feira 13, o Flamengo encara o Vasco, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. O duelo acontece às 21h10, horário de Brasília, no Maracanã. Diante deste confronto, Vitor Pereira tem o retorno de alguns jogadores importantes do elenco, porém nas laterais. O treinador não irá contar com nenhuma opção no banco de reservas. Na manhã desta segunda-feira 13, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para o embate contra o Vasco. Nas opções para as laterais, o mais querido conta apenas com Mateuzinho e Ayrton Lucas para a posição. Com os atletas sendo apontados para iniciar a partida como titulares, Vitor Pereira não terá nenhum jogador disponível na função no banco de reservas. Vitor Pereira opta por 3 zagueiros no Flamengo para jogo contra Vasco. Veja a provável escalação. A temporada ainda se encontra no início, porém, o Flamengo já chega para mais uma decisão em 2023. Nesta segunda-feira 13, o mais querido encara o Vasco, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. O duelo acontece às 21h10, horário de Brasília, no Maracanã. Para este confronto, o técnico Vitor Pereira deve optar pela utilização da formação com 3 zagueiros. Provável escalação do Flamengo: Matheus Cunha, Pablo, Fabrício Bruno e Rodrigo Caio. Mateuzinho, Arturo Vidal, Thiago Maia e Ayrton Lucas, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Importante frisar que os 11 iniciais do mais querido na partida só serão divulgados 1 hora antes de a bola rolar. Flamengo se une com 3 grandes do Rio, Ferge e Governo Rio de Janeiro contra torcidas únicas. Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco se uniram com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Ferge, e com o Governo do Estado do Rio para defender a permanência das torcidas em clássicos nos estádios cariocas. A ideia de público único veio à tona durante um depoimento de Rodrigo Terra, promotor do Ministério Público, à TV Globo. Os representantes não concordam com a possível decisão. Está surgindo no horizonte como uma medida excepcional necessária. Assim como outros estados que adotaram essa medida extrema e alcançaram medidas boas com diminuição da violência, talvez essa experiência possa ser aproveitada no Rio, comentou Rodrigo Terra em entrevista à Globo. Em contrapartida ao depoimento, o Flamengo, junto com os clubes cariocas, Ferge e Governo do Rio preferem apostar em punições mais rígidas, ao invés de implementar de vez a proposta de torcida única no estado. Os 6 representantes das instituições se demonstraram contra a ideia, e no que depender dos respectivos apoios, tal hipótese não ganhará adesão. A informação é do portal UOL. Com força máxima, Flamengo divulga lista de relacionados para a semifinal do Carioca. O Flamengo encara o Vasco da Gama logo mais, pela semifinal do Campeonato Carioca. Para este duelo, Vitor Pereira divulgou a lista de relacionados e contará com força máxima, ou seja, não poupou nenhum atleta. As ausências de Vitor Pereira, portanto, é devido a problemas físicos, como Bruno Henrique, Davi Luiz, Felipe Luiz e Eric Pulgar. Thiago Maia e Vitor Hugo, por exemplo, se recuperaram de contusões e foram relacionados pelo treinador para a partida contra o Vasco. Confira a lista de relacionados. Goleiros: Santos, Hugo e Matheus Cunha. Zagueiros: Fabrício Bruno, Léo Pereira, Pablo e Rodrigo Caio. Laterais: Ayrton Lucas e Mateuzinho. Volantes: Igor Jesus, Thiago Maia e Arturo Vidal. Meio-campistas: Arrascaeta, Everton Ribeiro, Matheus França e Matheus Gonçalves. Atacantes: André, Everton Cebolinha, Gabigol, Mateuzão e Pedro. Flamengo consulta a situação do lateral Alex Sandro da Juventus. Ativo no mercado da bola, o Flamengo segue buscando se reforçar para a temporada 2023.
O mais querido sonda alguns atletas para posições que estão carentes de opções no elenco. Um dos setores é a lateral esquerda. Sendo assim, o rubro-negro colocou Alex Sandro no radar do clube. O defensor de 32 anos está com vínculo perto do fim e o Fla vê com bons olhos a situação contratual do atleta. Segundo o portal torcedores.com, Alex Sandro é visto como uma espécie de substituto para Felipe Luiz, que deve se aposentar ao fim de 2023. Como está em período final de contrato, o defensor de 32 anos está sendo considerado como negociável pela Juventus Ita. Com isso, a expectativa é de que o rubro-negro converse com o time italiano para viabilizar a vinda do lateral para o mais querido. No entanto, o desejo de Alex Sandro é permanecer em solo europeu. O lateral não acenou positivamente para as sondagens que recebeu de equipes brasileiras, porém, teve simpatia por um possível retorno ao Brasil para defender o Flamengo. Ainda de acordo com o portal, o que atrapalha o início das conversas é o fator financeiro. Isso porque o defensor recebe 416 mil euros por mês, cerca de 2,3 milhões de reais na cotação atual. Sendo assim, os honorários fogem da realidade do Fla. Vitor Pereira utilizou 15 escalações diferentes em 3 meses de trabalho no Flamengo. Se tem um verbo que Vitor Pereira tem conjugado com propriedade desde que chegou ao Flamengo é testar. Já são 15 escalações e formações diferentes que o treinador mandou a campo e em nenhuma delas, nos 3 meses que está à frente do mais querido, repetiu titulares. Na noite desta segunda-feira, 13 às 21h10, horário de Brasília contra o Vasco, no jogo de ida das semifinais do Carioca, o rubro-negro vai entrar com um trio na zaga. A intenção é não sofrer gols, o que tem atormentado o português. Nas vezes em que utilizou o mesmo time, como na decisão da Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle, é que o resultado não foi positivo. A equipe que esteve em campo na semifinal do Mundial de Clubes, com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol, considerado o quarteto mágico, também foi testado anteriormente. Nos últimos 4 jogos que o Flamengo fez, a nova formação com 3 zagueiros foi testada.